Olá, amados e queridos irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados de Deus, nós estamos passando aqui neste dia muito, para não dizer extremamente cansativo para mim. Estou desde muito cedo fazendo a obra do Senhor. E meus amados irmãos, eu rogo, antes de começar essa exposição com vocês, eu rogo a vocês que orem pela minha vida, orem a Deus para que o eterno e amado Espírito Santo me dê força e poder para continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Eu particularmente não sei quanto tempo me resta para estar aqui, mas o que eu sei é que enquanto houver fôlego em mim, pretendo gastá-lo aqui, não no YouTube, mas na obra do Senhor, fazendo aquilo que o nosso mestre nos mandou fazer, ide e pregai o Evangelho. Meus amados irmãos, nós vamos tocar, como estamos tocando nesses estudos sobre as abominações de dentro da casa do Senhor, a apostasia pela qual nos encontramos hoje, é uma apostasia visceral dentro da igreja do Brasil. Nós temos hoje uma apostasia sistêmica e endêmica dentro da igreja. E, meus irmãos, eu acho que eu vou parar de falar aqui. Sempre quando eu falar, vocês já estão acostumados do que eu quero dizer. Quando eu falo igreja, porque tem uma ala nossa, da linha reformada, que tende a achar que ela não é uma igreja que está dentro desse escopo que nós estamos falando, e ela está. Nós somos, irmãos, um povo tão apóstata quanto os pentecostais, quanto os neopentecostais, do mesmo jeito que tem vigilância. Veja, uma coisa muito simples, é que das 7 igrejas, só 2 não estavam apostatadas. Só 2 que não. Mas o interessante é que Cristo andava entre as 7. Então não ache você que Cristo não está andando nesses outros lugares, porque ele está andando. Possa ser que ele esteja andando com um olhar investigativo, um olhar de juiz, mas ele está andando nela. A igreja é do Senhor Jesus, queridos, não é nossa. Glória a Deus por isso. Amém? Irmãos, antes de começarmos nosso estudo, ele vai ser um pouco mais rápido hoje, tá? Você compartilha esse estudo, gente, com mais gente. Esse aqui já é... Agora eu não sei mais. Eu não vou nem tentar se é o 7º ou 8º vídeo. Eu não sei te dizer com muita precisão qual vídeo é esse aqui que a gente vai estar gravando sobre apostasia da fé. Deixa-me ter certeza aqui, assim que abrir aqui para eu ter certeza do que eu estou falando. Ok. O último da apostasia da fé foi o vídeo 6, então esse é o vídeo 7, me parece. Como é que é isso aqui? Esse é o vídeo 7, então. Ok. Vídeo 7, tá? Então nós estamos agora no 7º vídeo. Se você quiser fazer uma playlist aí no seu YouTube depois, para você ver o que está acontecendo aqui, então você faz essa playlist que vai ser muito bom para você, ok? Nosso estudo de hoje, irmãos, vai estar no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, como ainda estamos em Ezequiel, capítulo 8, tá? Mas antes de mais nada, querido, eu quero convidar você que gosta do nosso trabalho. Como os irmãos sabem, eu só tenho meus livros aqui para nos sustentar, e eu gostaria que você, nesse tempo de apostasia, lesse esse livro aqui, olha. Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, esse livro aqui, ele é muito bom, que é da Débora Nascimento, a minha filha, tá? Adquira esse livro, algumas pessoas já estão fazendo o pedido dele. É um livraço, irmão, não é um livro para se brincar não, tá? Você aí que é jovem ou que é velho, qualquer coisa que você seja dentro da igreja, leia esse livro aqui. Vai mudar a sua perspectiva demais do reino de Deus
nós estamos vivendo um tempo em que a adoração a Satanás está ficando cada vez mais latente, e você precisa desse livro aqui. Como nós tratamos aqui de apostasia, irmão, nós estamos vendo a apostasia dentro das igrejas, então eu quero te recomendar as 7 igrejas da Ásia Menor, Cristo entre as igrejas. Isso aqui é um livrão, ele vai mudar de capa, tá? Então ele ainda vai nessa última capa aqui, que é os últimos exemplares que temos, mas ele vai mudar de capa. Eu acho que semana que vem ele já chega com a capa nova aqui. Então eu peço a você que pode adquirir esse livro aqui, tá bom? Vai ser muito bom para você, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui, irmão, o nosso grande xodó, tá? O Guia Seguro para o Céu. Gente do céu, esse livro, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Como diz uma irmã nossa que adquiriu esse livro impacta vidas. Esse livro, ele é sensacional. É uma coisa assim que, depois que nós escrevemos, eu fiquei muito aterrorizado e atemorizado por ter escrevido esse livro dessa forma, tá? Então, se você puder e se você quiser, tá? O Anticristo, Israel e o Terceiro Templo também, e Resgatando a Família Tradicional Cristã. Irmãos, adquira nossos livros, faça isso, tá? Nos ajude em nome de Jesus. Eu não vou falar muito hoje, para entrar direto no estudo, para ter o maior tempo no texto que eu puder ter, tá bom, queridos? Meus irmãos, nós vivemos hoje, se não é a pior, se não com certeza é a maior apostasia já vista da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Dado a isso, se você juntar esse vídeo aqui com um vídeo que nós fizemos ontem, sobre seitas e heresias, sobre o espírito das seitas, que é outra série que também está nas segundas-feiras nossas aqui, nosso canal está bem movimentado, tá? Dado a isso, se você perceber, se você entender o que está acontecendo aqui, é que as seitas são um fenômeno que deságua a apostasia, a invenção de novas seitas e assim por diante. Ela é um desaguar. Ela é uma denúncia de que algo muito sério está acontecendo no reino de Deus. E de que esta denúncia é dizendo que estamos vivendo a última hora da igreja. E quando Jesus diz que haveria uma explosão de falsos mestres ali, de falsos profetas ali em Mateus 24, você vai ver Jesus dizendo isso sempre. E falso profeta ali aparece umas 3, 4 vezes, falsos cristos e assim por diante. Então você vai ver que a preocupação de Jesus não era apenas cita terremoto uma vez, guerras e rumores de guerra uma vez, mas quando vai se falar de apostasia da fé, o Senhor Jesus deixa claro que este seria o sinal latente, porque foi o que mais o preocupou para isso. Então, amados irmãos, amada igreja, nós temos aqui hoje a maior apostasia já vista, porque esta apostasia de hoje ela aponta diretamente para a volta do nosso glorioso Cristo. A apostasia de hoje ela me deixa abismado em ver como as pessoas querem um Deus fabricado, customizado, sabe? Um Deus que não está nas Escrituras. A igreja hoje, em sua grande maioria, por que não dizer 99,9% de novo, ela não prega hoje o Cristo bíblico. Ela prega um Jesus que eles inventaram, um ídolo, um Deus que existe no imaginário dos crentes, mas não na Escritura Sagrada. Irmãos, nós estamos passando tempos terríveis, tempos em que não suportam a sã doutrina. E nós vamos falar disso mais adiante, tempos em que as pessoas buscam líderes que falem algo palatável, algo que eles querem ouvir e não algo que eles precisem e devam ouvir. É nesse tempo que Deus levanta o profeta Ezequiel em tempos de total podridão em Israel. Em tempos em que as famílias estavam destroçadas. E em tempos em que a Bíblia havia desaparecido do meio do povo de Israel. As leis já não eram mais bem-vindas. A leitura da Escritura e a vivência, porque não adianta somente lermos as Escrituras. Tiago nos alerta isso. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da nossa fé.
e não apenas ouvintes, porque não como aqueles que a fé é como uma onda do mar que espuma e vai embora. Não é nada disso aqui que está sendo colocado. O que está sendo dito é que, aliás, me perdoe, o púlpito hoje sumiu e a palavra de Tiago ficou cada vez mais latente nisso. Nós temos hoje pessoas ouvintes da palavra, ouvintes da Bíblia, ouvintes de boas teologias, mas não praticantes desse evangelho. E é aqui, irmãos, que nós estamos sendo destroçados, porque Deus olha ali o panorama de Ezequiel, o panorama de Jerusalém, e ele ergue Ezequiel e traz Ezequiel em visão para dentro do templo. Nós estudamos até agora o que estava acontecendo no átrio do templo e assim por diante. Vamos voltar sobre o que Deus está falando a Ezequiel, em Ezequiel capítulo de número 8 e o versículo de número 6, que diz: Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Deus está dizendo a Ezequiel: Ezequiel, você está vendo o que o meu povo está fazendo. Você está vendo, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que estão fazendo, e eles só têm um caminho com essa abominação toda. Não é fazer com que eu tenha misericórdia deles, é fazer com que eu saia do meio deles. Irmãos, desde os tempos, volta no primeiro ou no segundo vídeo dessa série. Depois, logicamente, que você vê esse. Volta lá no primeiro ou no segundo vídeo dessa série. Se você está vendo esse vídeo pelo canal A Voz do Cristianismo, nós vamos trazer a série toda para cá, tá? Mas se você está vendo aqui no Cria Também Pensar, já pode depois ver lá no primeiro ou segundo vídeo que eu vou falar sobre isso aqui. Balaão entendeu que se ele apostatasse o povo moralmente, ele iria danificar o povo espiritualmente, iria danificar o povo também espiritualmente, e também com a santidade rompida com Deus, Deus sairia do meio do povo. Irmãos, a apostasia, ela não deve ser observada do ponto de vista apenas da crítica, ela tem que ser observada do ponto de vista da correção. Nós devemos ouvir um sermão desse, como estamos ouvindo aqui toda terça-feira na internet, e perguntarmos: aonde eu tenho que corrigir a minha vida? Que tipo de vida prática eu tenho? Porque no tempo de Israel, perceba, eles estão fazendo, Ezequiel, grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, neste templo. Olha, Ezequiel, o que é que eles estão fazendo? Eles não estão fazendo outra coisa. Com essas abominações, com essas aberrações todas que estão sendo feitas, eles estão apenas me tirando para longe deles. Eles estão se achegando mais próximo da abominação, porque quanto mais abomináveis eles adoram, mais abomináveis eles ficam. E eu estou me afastando do santuário. Deus levanta a pergunta com Ezequiel: veja a abominação que eles fazem aqui, para que me afaste do meu santuário. É isso que eles querem, Ezequiel. Que eu saia, que eu deixe o meu santuário, que eu não volte mais. É isso mesmo que eles estão buscando. E aí Deus diz a Ezequiel: pois verás ainda maiores abominações. Vês o que eles estão fazendo, Ezequiel. Ezequiel recebe a ordem para observar os atos blasfemos daqueles idólatras, daquela idolatria crassa, promovida no próprio templo. Percebe, irmãos, a idolatria estava sendo promovida dentro da casa de Deus, não era fora. Pastores, porque nós estamos olhando para o lado de fora dos portões da nossa igreja e estamos preocupados demais quando os ímpios fazem impiedade, quando não estamos preocupados com o nosso próprio culto a Deus. Quando o nosso culto a Deus é uma fábrica de ídolo. Quando o nosso culto a Deus é uma fábrica de coisas que Deus não disse para ser adorada. Perceba bem uma coisa. O povo estava perpetuando muitas coisas odiosas. Deus logo abandonaria o santuário.
e chamaria o exército babilônico para demolir o sincretismo que os sacerdotes do templo promoviam. Aquele ídolo, justamente no templo, chocou o profeta. Se tornara o lugar de choques desgostosos, como está em Ezequiel 10:18. Perceba, nós estamos tirando Deus, como nos dias de Ezequiel, como aqueles homens de Judá. Nós estamos tirando Deus de dentro da casa de Deus. Meus amados irmãos, nós vamos num culto hoje e a gente não sabe mais quem está sendo adorado naquele negócio. Nós vamos no culto hoje e não tem nenhuma distinção entre o santo e o profano mais. Nós não sabemos mais como nos dirigimos a Deus, porque eles banalizaram tanto, abominaram tanto o culto, é tanta idolatria, é tanta coisa, e nós não sabemos mais onde vamos chegar. E Deus vem a Ezequiel e traz Ezequiel e diz: olha os ritos abomináveis que eles praticam. E aí você vai ler comigo de Ezequiel capítulo 8, versículo 7 ao 13, que é onde nós vamos nos deter aqui um pouco. Ezequiel capítulo 8, versículo 7 ao 13. Deus diz a Ezequiel no Ezequiel 8: cavei, ele levou-me à porta, Ezequiel 7 agora, 8, 7. Ele levou-me à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Filho do homem, investiga o que tem ali dentro para você ver o que é. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Cava, Ezequiel. Investiga o que tem ali. Observa o que eles fazem ali. Veja, irmãos, se ponha no lugar do profeta Ezequiel nessa hora. E olhe para dentro da igreja de Jesus Cristo com um olhar de Deus. E veja as abominações que estamos fazendo em nome de Deus. Veja os sacrilégios que estamos fazendo em nome de Deus. Veja a irrelevância que a igreja tem hoje em dia. Veja quem somos. Olha bem uma coisa, cava aquela parede. O nosso Deus, Adonai, mandou o profeta passar através do portão para o corte, provavelmente o átrio interior. Havia um buraco no muro que cercava o átrio e Ezequiel recebeu a ordem para cavar dentro do buraco, aumentando o espaço. Enquanto ele cavava, uma porta se abriu. O profeta passou pela porta. O profeta passou pela porta e se deparou com a cena repugnante. Me perdoem pela chamada, tá? O profeta passou pelaquela porta e se deparou com algo repugnante naquele lugar. Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, tu acha que é só isso que tem aí? Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, você está achando mesmo que nós estamos tratando apenas disso aqui que você está vendo? Da superficialidade. Você acha que você viu alguma coisa abominável, Ezequiel? Pois então se prepare. Porque o que eu vou te mostrar, você não tem noção do que está acontecendo. Enquanto ele cavava, a porta se abriu. O profeta passou pela porta e se deparou com uma cena repugnante. Estava desenhado nas paredes muitos tipos de bestas, animais imundos. Veja, capítulo 7, capítulo 8, o versículo 7 e 8. Disse-me então: veis as terríveis abominações que fazem aqui. Cavei a parede, versículo 8, cavei a parede em uma porta e disse-me: veis as terríveis abominações que fazem aqui.
Entrei e vi todas as formas de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintado na parede ao redor. Deus estava dizendo a Ezequiel: você vai ver a cena grotesca. Você vai conhecer os bastidores do templo. Você vai conhecer como esses sacerdotes que têm casca de homens de Deus. Você verá como eles tocam a minha obra. Eu vou expor tudo, Ezequiel. Eu vou trazer tudo para fora. Eu vou abrir as portas. Eu vou deixar entrar. Eu vou deixar vir tudo para fora. Meus irmãos, os bastidores da fé de hoje é nojento. É terrível. Escândalos em cima de escândalos. Uns querendo ganhar do outro. Debates atrás de debates. Reformados falam mal de pentecostais. Mas todo mundo, ninguém quer ver os bastidores das suas próprias religiões, como elas são geridas. Deus está dizendo a Ezequiel no tempo do profeta: veja agora. Sem dúvida, aquela grande representação de ídolos estava da idolatria de muitas nações, Canaã, Síria, Babilônia, e provavelmente até de lugares distantes como a Grécia. Jerusalém se tornaram o lar das idolatrias internacionais. Esta é a igreja de hoje. Esta é a igreja que fazemos parte. Não é uma igreja. É uma Babilônia. É uma Babel espiritual. E aí eu fico vendo no meu meio aqui, no meio reformado, nós queremos qualificar a igreja dos outros como seita. Irmão, toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara. Mas a igreja reformada é regida pela maçonaria. Está na hora dos pastores reformados se erguerem e cuidarem primeiro do seu quintal, das suas abominações. Porque Deus vai cobrar de nós isso. Deus vai requerer de nós, cada maçom, cada filho de Satanás que está sobre o nosso púlpito. E vocês querem taxar a igreja dos outros como seita, é isso mesmo. Porque os youtubers aqui que atacam tanto a igrejas alheia, não se erguem uma voz uníssona comigo e expõem de uma vez por todas o problema que as igrejas reformadas têm com a maçonaria. Por que não fazemos isso? Porque não temos coragem. Porque somos seletivos. Porque somos bons demais para denunciar esse pecado. Porque achamos que o erro está na idolatria pentecostal. Só que Deus está dizendo aqui, Ezequiel, não é uma questão de pentecostal, Ezequiel. É uma questão da minha casa. A minha casa está me tirando de dentro dela, Ezequiel. A minha casa está me levando para longe dela. Os sacerdotes, os pastores estavam tirando Deus de dentro do lugar dele. Basta nós olharmos, irmãos, hoje, a canalice, a cachorrada que virou as igrejas do Brasil e as da América também, da outra América. Basta a gente olhar isso. É um pandemônio. É uma coisa louca. É uma coisa de doido. Nós não sabemos mais que Deus se adora dentro disso.
Deus diz a Ezequiel: abre um buraco, Ezequiel, na parede. Abre mais. Eu vou te mostrar a podridão disso tudo. Reduzimos a igreja à cultura gospel. Eu vi esses dias um vereador dizendo: nós temos que fazer eventos gospel com dinheiro público, sim. Porque temos que difundir a cultura gospel. Filho de Satanás, endemoniado, filho de Belial. Desde quando evangelho é cultura? O filho do Satanás desse está dizendo que o evangelho de Jesus Cristo é uma cultura que tem que ser difundida entre outras culturas. Você está bebendo o quê, rapaz? Evangelho é poder de Deus. Seu moleque, seu menino. O evangelho é poder de Deus. O evangelho nunca precisou de um centavo de dinheiro público. Quem ganha com isso? O evangelho só perde nisso. E você que é pastor, canalha, que acompanha isso, que acha que isso é certo, Deus vai requerer da sua mão a profanação. O negócio que é feito por debaixo dos panos, por debaixo dos tapetes, sabe-se lá Deus como. Isto tudo porque a igreja corrompeu-se, perdeu o poder, perdeu o Espírito Santo. O que vocês têm hoje, que são pentecostais, me desculpe, não é poder de Deus, é pulo, grito e histeria. Porque se fosse poder de Deus, seríamos relevantes. Seríamos homens de pujança. Homens daqueles que alguém disse, aqueles que transtornaram o mundo, chegaram também até aqui. Mas o que somos hoje em dia, somos isso aqui. Uma igreja patética, que precisa de dinheiro público para se promover, para promover o evangelho, para dizer que é uma cultura, colocar a igreja à mercê de prefeitos e de vereadores que sabe-se lá Deus que costumes tem, achar que está fazendo algum favor para a igreja não precisa de favor dessa gente, pessoal. Nós precisamos de Cristo, e esse nós já tiramos de dentro da nossa igreja faz muito tempo. É por isso que a igreja, aqui mesmo na minha cidade, está cheia delas, que precisa de deputado, está em cima de púlpito, precisa fazer vereador, precisa disso, precisa daquilo. Vocês não estão vendo o circo que vocês estão metidos não, né? Circo. Vocês são palhaços. Vocês estão tal qual esses sacerdotes que estavam aqui. Mudaram a obra de Deus toda. Tiraram Deus da obra, colocaram todas as abominações dentro da casa do Senhor. Em nome de quê? Em nome de quê? Da idolatria, do crescimento, da proteção. De uma proteção que não é de Deus, mas de uma proteção que vem do homem. Percebe, irmãos? Deus vem dizendo a Ezequiel 8:9 agora. Disse-me: entra e vês as abominações que eles fazem aqui, Ezequiel. Entra e vê as terríveis abominações. Entrando pela porta, o profeta teve uma visão aterrorizante de todos os males que os judeus estavam praticando. As abominações não tinham fim. O profeta viu uma coleção de criminosos espirituais. Um panorama dos deuses falsos do mundo. Nós temos tudo dentro da igreja hoje, gente. Temos tudo o que imaginamos dentro da igreja hoje. Só não temos Jesus Cristo. Temos um cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem Cristo. O povo que pula e diz que está cheio do Espírito Santo.
mas faz obras deploráveis, abomináveis diante de Deus. Hoje, domingo, às vezes está no culto, pulando, sapateando, dizendo que está cheio do Espírito Santo, e segunda-feira está enganchado em negócios obscuros, estão enganchados em prostituições, estão enganchados em negociatas espúrias. E Deus olhando isso tudo do céu e dizendo: a quem vocês acham que enganam? A quem nós achamos que enganamos, gente? O que o profeta viu era repugnante para falar, no mínimo. Ele sentiu a ira do próprio Deus. A própria ira de Deus se manifestava em um homem. Aonde estão, irmãos, aqueles homens que vão olhar para isto tudo que aqui está? Maçonaria em púlpitos de igreja, cultos que não se parecem nada com o culto ao Senhor, mas se parecem com sessões espiritualistas e assim por diante. Taxamos o nome de gospel e aí fica bom, segue a vida. Teve uma moça aí no Instagram que falou, eu falei lá sobre um videozinho rápido sobre yoga, e ela disse: olha, o senhor está errado, porque aqui eu ajudo muita gente, eu fiz uma yoga gospel, uma yoga cristã. Eu falei: bom, irmão, aí fica difícil, porque yoga é uma religião. Graças a Deus teve uma irmã do nosso grupo que nos procurou, do nosso grupo de estudo, e eu expliquei para ela, eu disse: pastor, eu não sabia, vou sair disso agora, glória a Deus. Mas percebe, irmãos, nós estamos confundindo tudo. Tudo. Dentro dos portões nossos, há tanta podridão a ser exposta. Deus procura homens e mulheres que não vão se intimidar. Lembra da semana passada que eu falei do remanescente de Deus? Aqueles que não vão curvar-se, aqueles que não vão beber, aqueles que não vão beijar com a boca a Baal, que não vão usar os seus joelhos para se curvar diante de Baal. É esses que Deus busca nessa última hora. Aqueles que sentem o que Deus está sentindo. Aqueles que se angustiam ao ponto de saber que se nós estamos angustiados aqui é porque Deus está angustiado com isso tudo. Onde estão os homens, irmãos, que vão orar? Onde estão as mulheres que vão descer na olaria, na casa do oleiro? Aonde está esse povo? Aonde está esse povo que vai largar a internet e vai se voltar para Cristo? Aonde está esse povo? Aonde estão aqueles 7.000 homens que se esconderam em caverna, que ficaram comendo pão e água porque o outro profeta levava? Aonde estão aqueles que o Senhor disse ao profeta Elias: eu tenho 7.000 homens, Elias, não é só você, que estão em cavernas, escondidos. Está na hora, irmão, de sairmos dela. Está na hora de erguermos bem alto o estandarte de Cristo e dizermos: chega. Isso não é obra do Senhor, isso é um covil. Muitas convenções hoje viraram isso, covil. Oséias, certa feita, vai dizer que a convenção dos sacerdotes, veja lá em Oséias depois, a convenção dos sacerdotes tornaram-se em covios. Oséias reclama isso.
em covios de lobo. Essa foi a denúncia do profeta Oséias. Em Oséias, capítulo 4, versículo 9. Vai dizer: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei paga das suas obras. Assim como é o povo, é o sacerdote. A igreja não precisa de uma mudança no seu povo em primeira vista. Deus está erguendo nessas últimas horas, irmãos, e está derrubando o sacerdócio da igreja. Ah, você se prepare, porque vai vir escândalo pós escândalos daqui para frente. Sacerdotes atrás de sacerdotes, porque Deus vai renovar o sacerdócio da igreja do Brasil. Esta é a minha oração. Deus vai erguer vozes do meio desse povo, como vozes como o profeta Ezequiel. Deus vai erguer homens, tanto no meio reformado, quanto no meio arminiano, quanto no meio pentecostal, seja lá o meio que for, mas Deus vai banir, vai varrer este colégio sacerdotal que aqui está. Este colégio sacerdotal que aqui está, isto não representa Jesus Cristo, isto não representa Deus, isto representa eles mesmos. Deus está dizendo: Ezequiel, está vendo, Ezequiel, o que os sacerdotes fizeram com a minha obra? Onde estão os homens, irmãos, que vão olhar para isso tudo e vão ficar irados? Onde estão as mulheres que vão olhar para isso tudo e vai dizer: não chega, não dá para ser assim, é impiedade demais, está ruim demais, isso aqui não dá para continuar desse jeito. Estamos olhando para as coisas acontecendo e não há uma voz que se erga, não há uma voz que diga: chega, vamos orar, vamos descer, vamos parar, está demais. Não me leve a mal. Mas quantos de nós idolatramos homens, políticos? Satanás nos dá diplomas, dado por mãos de deputados, de vereadores e assim por diante. Alguém um dia tentou falar comigo: pastor Daniel, vamos fazer uma mansão honrosa para o senhor. Eu falei: pelo quê? O que é que eu fiz por essa cidade para ter uma mansão honrosa? Não fizemos nada, gente. E ainda se tivéssemos feito alguma coisa, não fomos nós, foi o poder do evangelho quem fez. Por que teríamos mansão honrosa quando a cidade está entregue às drogas, à prostituição? O que nós temos feito aqui como igreja? Você não vê o papelão que o diabo está fazendo, não, com você não. Você não notou isso, não? Olha a juventude da sua igreja, vê a carnalidade lá. Olha o apego, irmão, que nós temos à Sagrada Escritura. Dá uma olhada nisso tudo. Você que é pastor, tanto de igreja reformada quanto de igreja pentecostal, arminiana, sei lá. Satanás que você quer ser, eu não estou interessado com isso. Falando com pastores, primeiro. Quantas vezes você leu a Bíblia toda este ano? Este ano que se começou. Não teve tempo, né? Não tem tempo. Não é que você não tenha tempo, é que Deus não é importante para o seu ministério, nem para você. Porque você está envolvido em uma obra que não é a obra de Deus, é sua obra. É por isso que as abominações estão acontecendo dentro do seu ministério, na proporção que está acontecendo, porque esta obra não é de Deus mais. Deus já saiu do meio dela faz muito tempo, Deus não está mais entre nós, querido.
Tem esta palavra de alerta, pastores, Deus se retirou do meio de nós, caiu a coroa da nossa cabeça e nós não fomos salvos. Este é o texto para nós, findou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. É aqui que nós temos que nos abalizar para vermos a nossa vida. E na falta de Deus, irmãos, aí vem qualquer aberração que a gente pensar. Campanha, água ungida, óleo ungido, travesseiro santo, meia ungida. O que é mais? Vai colocando por aqui algumas outras coisas aí. Eu não costumo ler comentário eu não costumo ver aqui no chat, para não me tirar do foco, tá, irmãos? Mas percebe, meia ungida, óleo ungido, aliança ungida, tanta coisa ungida, só a vida não é ungida. Aí nós colocamos qualquer diabrura no lugar, giroflex dentro da igreja, carnaval gospel, show gospel com dinheiro público, caça-talentos gospel. Tudo para atrair jovens e pessoas carnais para dentro da igreja. Esta tem sido a sina da igreja evangélica do Brasil. Uma igreja carnal, perturbada, destruída espiritualmente. Perceba, de novo, você, meu amigo pastor, quantas horas nós oramos por dia? Quantas horas buscamos a Deus por dia? Quantas horas nós paramos diante de Deus por dia? Foi o Leonard Ravenhill quem disse que um pastor que não ora pelo menos 2 horas por dia, certamente ele está desviado. Não existe homens de Deus se não forem homens de orações profundas diante de Deus. Nós precisamos desligar urgentemente o Wi-Fi. Quantas horas passamos na internet, quantas horas passamos orando, isso fala muito, irmão, sobre nós, mas fala tudo sobre nós. Não é por tempo, não é por nada disso, é porque nós não nos interessamos nisso. Pregamos e debatemos sobre esse livro, quando na realidade não gostamos dele, não lemos ele, não vivemos ele, nada daqui faz sentido para a gente, mas a gente quer continuar nessa crença morta, pífia, vazia, aonde a gente acha que tem a razão, aonde a gente acha que dá para ser assim. Se você não lê esse livro todo, pelo menos 2 a 3 vezes no ano, se durante o ano você não lê a Bíblia 3 vezes, você não deveria debater sobre nada. Mas você quer ler Berkoff. Nem lê, né? Você quer ler Torretini, você quer ler Herman Bavinck, você quer ler quem mais? John MacArthur, você quer ler você quer ler Gordon Clark, você quer ler tudo. Menos as Escrituras Sagradas. O fruto, irmãos, o fruto da nossa vida com Deus é o apego às coisas de Deus que nós temos. Oh, meu Deus, como estamos andando longe do Senhor Jesus. Como estamos andando, como no tempo do profeta Ezequiel, vê Ezequiel as abominações que se fazem aí dentro. Lavagem de dinheiro, dinheiro disso, dinheiro daquilo outro, envolvimento com isso, envolvimento com aquilo, uma coisa de louco acontecendo, ninguém vê nada, ninguém está achando que Deus está olhando e que Deus está confirmando as coisas.
Quando Deus está dizendo, eu só não estou fazendo nada, Ezequiel, é porque não estou mais no meio dele. A visão do paganismo doentio fez o profeta cair doente. Ele entendeu perfeitamente bem o porquê do julgamento que chegaria logo e que seria justo. Onde estão aqueles homens, irmãos, que vão ficar doentes? Onde estão os homens? Onde estão os David Wilson? Onde estão os Leonard Ravenhill desse tempo? Onde estão os A.W. Tozer? Onde estão os Dr. Martin Lloyd Jones? Aonde estão eles? Aonde estão aqueles homens que, ao invés de se erguerem, eles vão se ajoelharem e colocarem saco sobre si, panos de saco e cinza sobre a sua cabeça, e virão diante do Senhor dizendo, pecamos, somente contra ti pecamos. Onde estão aqueles homens que vão lutar para que a glória de Deus não se afaste da casa dele? Onde aqueles homens estão que vão dizer, não, a glória do Senhor não pode sair desse lugar, a glória do Senhor tem que permanecer aqui, porque aqui é a casa do Senhor. Caímos, irmãos. A igreja está caída sobre seus próprios pés, sobre sua própria luxúria. Temos cultos hoje de homens mortos falando para pessoas mortas. Você entra numa igreja, você nunca sabe mais o que é que vai vir. Pecamos contra Deus. E por isso a glória do Senhor está se retirando da sua casa. Igreja do Brasil, nós pecamos contra o Senhor. Confiamos em Bolsonaros, confiamos em Lulas, confiamos em vereadores, confiamos em deputados, confiamos em toda a cachorrada dessa que eu disse aqui a você agora. Confiamos no Trump, que está do outro lado do Brasil. Só não confiamos em Deus. Só não confiamos no dono da igreja. Está na hora de buscarmos poder de Deus. Está na hora de não sermos inchados aqui, mas termos fogo aqui de Deus. Está na hora de dizermos, está na hora de lavarmos as nossas vestes. Está na hora de resgatarmos o que, como nos dias de Jerusalém, a reclamação do Senhor foi, falem com eles para que eles resgatem a palavra de Moisés, que era a palavra de Deus. Está na hora de colocarmos, irmãos, esse livro no centro, outra vez, do nosso púlpito. Tire as danças, essas porcarias todas que tem dentro da sua igreja. Leve a Bíblia para lá e veja quantos crentes vão ficar com você. Você não sabe quantos crentes tem na sua igreja, sabe por quê? Porque sua igreja tem dança, grupo de teatro, grupo disso, grupo daquilo. Tire isso tudo, demita o grupo de dança, demite essa porcaria toda, demita esses filhos de Satanás, tudo daí. O grupo de teatro, essa porcaria toda, demita isso tudo. E leve a Bíblia para o seu púlpito e veja quantos vão ficar com você. Eles só estão aí porque a Bíblia não está aí. Porque no dia que a Bíblia chegar, eles saem. Eles vão embora. É aqui, irmãos. No tempo de Ezequiel. Caverna aberta na parede. Deus começou a abrir o buraco na parede da igreja do Brasil. E de novo, por igreja, entenda que eu estou falando também das igrejas reformadas dentro disso tudo. Deus começou a escancarar a podridão toda. Daqui para frente, nós nos preparemos para ouvir coisas abomináveis. Porque Deus vai dividir, Deus vai separar. Deus vai tirar os rabiscos da colheita do meio disso aí.
A voz do Senhor está dizendo para nós: caiu, 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 a grande Babilônia se fez moradas de demônio. Saia dela, povo meu, esta é a palavra do Senhor. Não fique para não ser participante disso tudo. Nós estamos, irmãos, como esses homens de Judá. Tomemos muito cuidado para ao tentarmos fazer a obra de Deus, não estarmos tirando Deus de dentro da obra dele. A igreja do Brasil hoje, tanto arminiana como reformada, nós precisamos nos arrepender por cada ídolo que criamos, por cada expectativa errada que criamos no povo, sobre quem é Deus, sobre o que Deus é capaz de fazer. Temos uma igreja hoje que não tem santidade. Temos uma igreja hoje que chama santidade de legalismo. Temos uma igreja hoje que não tem vida com Deus. Temos uma igreja hoje que diz que conhece o Espírito Santo, a maioria dessa nação, mas nunca viveu com o Espírito Santo nenhum dia da sua vida. Por quê? Porque eu sei disso? Porque a maioria dos que falam língua estranha, em sua grande maioria, estão viciados em pornografia, estão em adultério, estão totalmente com a vida espiritual destruída, não oram, não buscam a Deus e diz que tem Espírito Santo. Vai tomar vergonha na tua cara, rapaz, está cheia de demônio, para com isso. Está na hora de buscarmos de Deus um refrigério para a nossa alma. Na próxima semana eu volto aqui. Terça-feira, amanhã nós estaremos aqui de novo, tá? Amanhã estaremos aqui com um estudo sobre oração e avivamento. Mas, meus amados irmãos, está na hora de pararmos com isso tudo e voltarmos para nosso Deus e declararmos que pecamos contra o Senhor. Deus mudará o sacerdócio da Igreja do Brasil. Eu tenho certeza disso, que isto não ficará assim. Deus é o dono da igreja. Ele vai deixar essa falsa igreja com os sacerdotes dela. Mas ele vai tirar a sua igreja do meio de Babilônia, porque a voz do anjo está dizendo: saia dela, povo meu. Não fique aí. Não faça essa loucura. Porque o juízo desta igreja virá. E é o próprio Deus quem trará esse juízo. Meus amados irmãos, eu rogo a você que pode, nos ajude adquirindo nossos livros, como a gente já falou com os irmãos, tá? Nós parcelamos no cartão, Pix, ele chega aí para você, tudo tranquilo, pode ficar muito em paz com isso. Mas eu rogo a Deus que você ore pela vida desse pastor que vos fala. Ore, peça a Deus pela minha vida. Deus abriu grandes portas, irmãos. Mas grandes adversários também vieram. Satanás também está erguendo os deles. As pressões que eu tenho sofrido, tudo isso. Mas eu tenho pedido a Deus saúde, força, para continuar aqui. Não importa quantos vão deixar, quantos vão largar, quantos não vão querer ouvir, quantos não vão querer eu por perto. Não importa quantas portas se fecharem. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro com Ele até o dia final. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E se partimos hoje para a glória, ou eu ou você, saiba, nós nos encontraremos do outro lado do Jordão. E eu vou te dar um abraço lá. Não sei quanto tempo temos aqui, nem eu nem você. Mas eu sei de uma coisa. Enquanto estivermos aqui respirando, viva o último suspiro seu para a glória e honra do nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.